Paz de Jesus a todos. Estamos começando o tempo da quaresma. Hoje, quarta-feira de cinzas. Deixa eu tirar esta luva do braço. E hoje, nessa manhã, vou fazer aqui minha caminhada. E a gente vai conversar um pouco sobre a importância, não é verdade, da quarta-feira de cinzas. Vamos andar, fazer um pouco de caminhada e conversar um pouco a respeito desse dia tão importante para nós católicos, não é verdade? Deixa eu só aprimorar um pouco a câmera. Essa é a jornada que nós vamos trilhar. Essa digamos assim, né? Essa caminhada desses 40 dias. 40 dias que faz lembrar aquele povo que andou 40 dias em volta da Terra Prometida, né? E não entraram na Terra. Por quê? Porque eles não entraram na Terra. Porque exatamente eram duros de coração e cabeça dura. Olha isto. Era um povo de coração endurecido e de cabeça dura. Então, hoje é dia de jejuar, dia de oração, dia de ir ao santo culto da missa, para receber as cinzas, para lembrar do pó viemos, para o pó voltaremos, claro, fazendo referência, óbvio, né, à matéria. Vou só colocar aqui a luz na câmera que está ficando escuro. Então, lembraremos que nós somos pó. Lembraremos que Jesus disse que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se vem a perder a sua própria vida. Lembramos também aquela outra parábola que Jesus fala, quando ele diz: o sujeito tinha muito recurso, a vinha farta, disse: vou derrubar meus celeiros, vou construir outros maiores. E aí, depois eu deitado em minha rede, digo: descansa, minha alma, se farta dos teus bens, porque tu tem muito em abundância. Aí o que é que Jesus vai dizer? Hipócrita, ainda hoje mesmo será pedido conta de tua alma. Ainda hoje mesmo será pedido conta de tua alma. Então, vale a pena nós lembrarmos que do pó viemos e para o pó voltaremos, referindo que o ser humano, na realidade, nesse mundo, ele não é de nada. Em termos de matéria, em termos de pisar os outros, em termos de querer ser mais do que os outros, eu tenho e os outros dane-se, não é? Nós vamos lembrar que essa quaresma iniciando nessa quarta-feira de cinzas, hoje nesse caso,
nós possamos lembrar também que é tempo de quê? De esmola, jejum e oração. Tempo de conversão, tempo de penitência. Não é? Nós possamos olhar para o capítulo 6, versículo 6 de Hebreus, que diz que aqueles que caíram da graça, aqueles que caíram da fé, aqueles que tombaram da fé. A Sagrada Escritura, na Epístola aos Hebreus, diz que é impossível que eles se renovem outra vez para a conversão, visto que crucificam de novo o Filho de Deus. Vejam o que é que os nossos pecados são capazes de fazer com cada um de nós. Então nós precisamos fazer exame de consciência, exame de si a si mesmo. Nós precisamos fazer reparação. Sim, reparação. Reparar. Reparação quer dizer olhar para dentro de nós, refletir, exame de si a si mesmo. 1 Coríntios 11, 27. Precisamos analisar a situação que nós estamos vivendo, que nós estamos vivenciando, para ver se nós não estamos com os pés nas trevas, no pecado, veja, na gula. É tempo também de dar esmola, é tempo também de refletir, é tempo também de aquilo que deixamos de comer, dar a quem não tem o que comer, refletir em cima disso. Veja as importâncias da quaresma, do tempo quaresmal. Mas hoje nós vamos lembrar que no Santo Culto da Missa vamos receber as cinzas. Não só para lembrar que do pó viemos, para o pó voltaremos, está fazendo uma referência à matéria, porque a alma ela é imortal, de Deus veio, para Deus ela vai retornar. Mas também para lembrarmos que convertei-vos e crede no Evangelho. Foi exatamente aquilo que nosso Senhor ensinou. Em Marcos 1,14. Jesus dirigiu-se para a Galiléia, pregando o Evangelho do Reino, dizendo: convertei-vos e crede na Boa Nova. Ou, crede no Evangelho e fazei penitência, como diz o texto original. Então vale salientar, vale lembrar disso, frisar isso. Não é? Olha o sol aqui mesmo na minha cara. Que nós precisamos de conversão, de mudança, de vida radical, transformação urgente. Lembrando verdadeiramente quem somos. Que nós somos mais que ninguém. Seja de classe alta, classe média, classe baixa, pobre, rico. Não somos de nada. Jesus disse: juntai tesouros para o céu, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Mateus 6,33. E o resto é pó. Pedro vai dizer: tudo será dissolvido pelo fogo, destruído pelo fogo. Tudo que é deste mundo, tudo que é matéria, só vai para Deus a alma e ponto. É aquele que diz, o que diz Hebreus e o que diz 2 Coríntios 5,10. Temos que comparecer diante do tribunal de Cristo para prestar conta das coisas boas, de boas ou de más que fizemos enquanto estávamos neste mundo, enquanto estávamos aqui nessa terra. Isso é algo que nós devemos raciocinar, pensar. O ser humano, Deus deu inteligência para pensar sobre, refletir sobre essas coisas. Mas também, a quarta-feira de cinzas, também vamos lembrar de uma das leituras do livro de Jonas. O livro de Jonas vai fazer com que nós possamos refletir mais sobre isso. Os ninivitas eram um povo que estava, que nem o povo de hoje, no pecado, na destruição, atolado até o eixo, como diz aqui no Nordeste. E aí Deus diz a Jonas: Jonas vai dizer àquele povo que não vai ficar palha sobre palha, pedra sobre pedra naquele lugar. Jonas, conhecendo a Deus, né, sabendo Deus, quanto Deus é misericordioso,
quanto Deus é maravilhoso, o que é que Jonas vai fazer? Jonas não vai não, ó. Pega ali o beco, corta caminho e vai para outro lugar. Deus faz com que a tempestade venha no alto mar e Jonas acaba caindo na água, e aí nós não sabemos distinguir se esse peixe, se esse é um modo simbólico também, um modo de falar sobre a questão de uma parábola. Sabemos que Jonas é engolido por um peixe, o peixe vai jogar lá na praia de Nínive, olha. Tem que ir para Nínive, rapaz. Quando Deus chama, quando Deus manda, quando Deus seleciona, quando Deus escolhe, tem que cumprir a missão. E aí o profeta vai e começa nas ruas de Nínive, na cidade de Nínive, anunciando: Deus destruirá se vocês não se converterem. Não ficará aqui pedra sobre pedra, palha sobre palha. Deus destruirá tudo por causa do pecado de vocês. O que é que o rei de Nínive faz? Convoca o povo do país de Nínive, da cidade de Nínive, e diz: todo mundo vai jejuar e se converter. Até os animais, jumentos, o gado, todos, grandes, pequenos, todos vão jejuar. Dá para pegar lá a vaca lá na parede? Deixa eu ver se dá. Acho que não. Aqui, ó. Olha lá acima do meu dedo aqui, ó. A vaquinha lá na parede lá. Do meu pai, né? Comendo na parede do açúcar. Pastando, como diz o outro. E aí o que acontece? Nínive volta para o Senhor. E aí diz, o rei diz: todo mundo vai se pôr na cinza. Vai se colocar na cinza. Penitência, sinal de penitência, de conversão, de mudança de vida. E aí é o que exatamente acontece com Nínive. Nínive se coloca na cinza. É exatamente essa cinza que nós vamos receber hoje, na quarta-feira de cinzas, para lembrar exatamente isso, que é necessário nos convertermos ao Senhor, é necessária a mudança de vida, que é necessário trilharmos um caminho de santidade como os santos trilharam, fazer o que os santos fizeram. E que os santos fizeram, não é? Para poder chegar lá. Ah, irmão Fábio, os santos fizeram muitas coisas. Sim, os santos fizeram muitas coisas para poder chegar lá. Lembremos que a porta é estreita. A espaçosa é a que conduz à perdição, mas estreita é a que conduz à salvação. Então, se homens e mulheres foram capazes de entrar lá, significa que eu e você também somos capazes de entrar lá. Se nós trilharmos exatamente o caminho conforme a igreja aponta. A igreja hoje ela é Jonas. Nínive hoje é esse mundo no qual a igreja está dizendo: olha, precisamos nos colocar na cinza. Hoje a igreja diz para mim, para você, nessa quarta-feira de cinza, é preciso se colocar na cinza como Nínive se colocou. Nós precisamos nos colocar na cinza da conversão, da humildade e de reparar mais para nós do que para os outros. Porque parece que nós estamos muito preocupados com os outros e o nosso interior, não é? Deixando de lado. E muitas das vezes, tira aqui pelo canal, quando eu coloco a apologética refutando as heresias, tem tanta visualização. Mas se eu colocar um vídeo falando do pecado do nosso interior, voltado para a pessoa, ele não tem visualização. E por que será que ele não tem visualização? Porque as pessoas não estão preocupadas com si mesmas. Elas não querem olhar para si mesmas. Elas não querem ver aquilo que a Sagrada Escritura e a igreja está dizendo. Examine-se o homem a si mesmo. Elas estão voltadas mais para os outros. Elas estão preocupadas mais com os outros, com a vida dos outros. É mais fácil olhar para os outros do que olhar para si mesmo. Verdade, sim ou não? Então, esse problema ele tem tomado de conta de um grande número
de um grande número, não é pequeno, um grande número de cristãos católicos. E aí, a igreja maravilhosamente, nós vamos iniciando hoje um novo tempo na igreja, um novo calendário na igreja, tempo quaresmal. O tempo em que nós deveríamos verdadeiramente olhar para nós. Olhar para cada um de nós. Esse era o tempo em que nós deveríamos olhar para cada um de nós, para o nosso interior. Porque assim, quando passar esse tempo quaresmal, nós podemos assumir essa vida nova, esse transformar, essa mudança, como Nínive assumiu. Jesus disse, naquele tempo Nínive se levantará para condenar essa geração perversa e adúltera. Perversa, quer dizer, Nínive escutou a Jonas, mas Israel não escutava Jesus. Hoje nós podemos dizer, Nínive escutou a Jonas, que era a voz da igreja, e hoje esse mundo incrédulo não escuta a voz da igreja, mas zombam nos carnavais da vida, da fé. Não é? Destroem a fé, brincam com a fé, brincam com Deus. Ora, não sabem eles que se não se converterem, se não se arrependerem de seus maus pecados, suas más condutas, a Sagrada Escritura vai dizer que com Deus não se brinca lá em Gálatas. Ou seja, uma tradução mais exata para nós, de Deus não se zomba. Isso é zombaria. As zombarias, as profanações ao sagrado, onde zombam os ultrajes ao Sagrado Coração de Jesus, ao Imaculado Coração da Virgem Maria. Tudo isso tem um preço. Tudo isso não fica assim. E aí o que eles fazem é atrair o mal para a terra. É atrair o mal chamar o mal para a terra. A terra já não quer mais o homem pecador. O homem que só quer saber em pecar, a sua ganância, a destruição. O Deus do homem hoje é o dinheiro. Ou tem o dinheiro, pelo dinheiro vale tudo. Derrubar os outros pelo bom emprego, matar os outros, tirar a vida dos outros, roubar. O mundo está em uma confusão tremenda, uma confusão completa. E nós vemos em que jaz, a que passos andam. Aconteceu algo aqui com o nosso vizinho, que nunca aconteceu. Há 3 dias atrás, se eu não estou enganado aqui, sexta-feira à noite, hoje é quarta-feira, sexta-feira passada, se eu não estou enganado, ou foi domingo à noite, um negócio assim, ou foi sábado à noite, sim, foi sábado que eu não consegui ir à missa. Acho que sim, porque choveu, ia à missa à tarde, uma missa à tarde na comunidade vizinha aqui a nossa, eu não consegui ir por causa da chuva. Essa chuva era de uma tempestade, ventania forte, e relâmpagos, o raio de lado e do outro. E aí, o nosso vizinho, chamado Comunidade Barreira, comunidade onde moram os pais da minha esposa, caiu um raio e matou 2 vacas. 2 vacas que estavam prenha, né, como diz assim em espanhol, estava aqui nós chamamos, estava mojada, ou seja, estava com os bezerrinhos na barriga, né? 2 morreram. Os raios caíram sobre estas vacas, elas morreram. E aí nós recordamos que a Sagrada Escritura diz que Deus faz chover sobre os bons e sobre os maus. É aquela velha questão que a natureza, quando ela cobra, ela não quer saber se o cara é santo ou se é pecador. Quando ela vem, quem estiver no meio. E aí nós perguntamos, o que esses animais têm a ver com o pecado humano? E aí nós não podemos olhar dessa maneira, o que esses animais têm a ver com o pecado humano. O que é que esses animais morreram dessa maneira para que o ser humano enxergue.
Ou seja, aquilo que viria para o ser humano não veio, foi para esses animais. Eles morreram. E o ser humano aí não é capaz ainda de olhar para dentro de si. Ele não é capaz, porque seu coração está duro, sua cabeça é dura e o coração endurecido, não é capaz de olhar para si e dizer: olha, isso é para servir de exemplo, para que possamos mudar de vida. Para que possamos ter as nossas vidas transformadas, porque se isso aconteceu, é sinal, é um sinal de Deus para nós. Mas muitas das vezes vão molestar, vão blasfemar, vão falar mal de Deus, se Deus existe, se Deus existe porque tal coisa. Não estou me referindo ao caso acontecido aqui, eu estou me referindo à maioria dos seres humanos que fazem isso por não temer mais a Deus, por não ter mais o Senhor, por não respeitarem mais o sagrado, por não terem mais respeito, temor a Deus, o santo temor. Você pega o livro do Eclesiastes no capítulo 1 e você vai versículo por versículo e você vai ver ali quantas vezes não está falando, fazendo referência ao temor, ao santo temor que é nos dado no batismo. E o santo temor, meus irmãos, ele é um dos dons efusos. Ele é um dos dons dados no batismo para cada um de nós. E aí nós deveríamos parar, refletir diante de tais situações e imaginar, raciocinar. Imagina se isso tivesse sido com as pessoas. Esses raios tivessem caído e matado pessoas, matou os animais. Que por culpa de nós seres humanos, pecadores, tiveram suas vidas ceifadas, para que nós pudéssemos nos converter. Mas nós não fazemos isso. Nós não nos convertemos. Ora, o chamado de Jesus no tempo quaresmal é esse. Esse tempo da quaresma que se inicia com a quarta-feira de cinzas. Lembra, tu é pó. Que tua matéria, que o pó está fazendo referência a esse mundo. Do pó vieste, para o pó voltarás, que neste mundo não adianta nada. Só os passos que temos que dar à procura do sagrado. À procura de Deus. E para podermos também refletir, se nós escutamos do Padre, dos ministros, convertei-vos e credo no Evangelho, está falando para quem? Para a alma. Para o nosso todo, de um modo geral, vamos dizer assim. Nos convertermos ao Senhor, voltarmos para o Senhor. Assumirmos uma vida nova no Senhor. Mas muitas das vezes nós não queremos isso. Nós estamos preocupados com muitas outras coisas. Nós estamos preocupados com o emprego, o trabalho. E corremos porque eu quero dar a meus filhos, porque eu quero dar a minhas filhas a melhor faculdade, o melhor estudo para que seja alguém na vida. E nós não damos o essencial para eles, que é Jesus Cristo de Nazaré. O que adianta você se matar no seu trabalho, se matar para dar a melhor faculdade, para dar a melhor escola deste mundo para teus filhos, e eles podem até adquirir isso e estar longe do Senhor. Amanhã ou mais tarde está contra o sagrado, falando mal, perseguindo o Senhor, ferindo o coração do nosso Senhor, servindo às trevas, porque você não percebeu algo, meu irmão, minha irmã. Você correu atrás de bens deste mundo. Buscai tesouro não deste mundo, porque o tesouro deste mundo o ladrão rouba, a traça corrói, a ferrugem o destrói. Mas buscai tesouro para o reino. Mas como pode um pai e uma mãe dar o tesouro do reino para seus filhos, se nem eles mesmos buscam o tesouro do reino? É aí onde está o problema. É onde está o problema de muitos pais e mães. Quantas pessoas pedem oração, olha para o meu filho porque está nas drogas. E aí eu pergunto, tu deu alguma evangelização ao teu filho? Tu catequizou o teu filho? Não.
Então você queria o quê? Você deixou que o mundo catequizasse teu filho. E o mundo deu o que o mundo tem, o que o mundo oferece. Ele já é do maligno, ele é do maligno, ele tem drogas, ele tem prostituição, ele tem o homossexualismo, ele tem tudo isso que nós conhecemos. E sabemos que de mal ele apresenta. Aí está a vitrine. Irmão Fábio, ore para o meu filho, porque hoje ele é protestante. Abandonou a igreja e foi para as heresias. Espera aí, abandonou a igreja, como assim? Se ele nunca foi na igreja, se tu, no dia do batismo dele, prometeste, quando o padre te perguntou, prometes educar esta criança na fé da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, que hoje vós professais? Sim. Por que você mentiu? Você mentiu no dia do batismo do teu filho, que você ia catequizar teu filho, que você ia educar ele na fé, e você não fez isso. Mas como educar se nem os pais têm a fé? Se nem eles, quer dizer, a fé foi dada, mas não sabe colocar. É o sujeito que pega uma arma de fogo, não sabe manusear a arma, acaba atirando no próprio pé, na perna. Do mesmo jeito é o cara que tem fé. Ele recebeu a fé no batismo, ele não sabe usar a fé. A fé está lá escondida, amontoada, armazenada, é o talento escondido dentro dele. Mas a fé é uma das 3 virtudes teologais que recebemos no batismo em 1 Coríntios 13:13. Aí está lá, amontoado, está lá, escondido dentro dele. E aí? O que fazer numa situação dessa? Quero dizer para você que esse tempo da quaresma é tempo de você, pai, você, mãe, mudar de vida. Ainda você tem tempo de mudar a sua vida, de entregar-se ao Senhor, de passar a buscar ao Senhor na tua vida, de preencher, de parar um pouco com tanta correria, de olhar para teus filhos e começar a dar o Senhor para eles. Olha a palavra do Senhor que ecoa hoje, de Marcos 1,14. Buscai o reino de Deus, a sua justiça. Convertei-vos e fazei penitência. Muitas das vezes tu não para rezar, nem para ensinar uma Ave Maria ao teu filho. Rezar um terço. Aí depois está com a mão na cabeça, né? Quando o mundo está dando as coisas a ele, ele está aceitando, recebendo, o mundo está dando ao teu filho, a tua filha, o que você não deu. Você era para ter dado Jesus Cristo à tua família e o mundo está dando o que ele tem. Por que o mundo não pode dar Jesus Cristo? Porque ele não é de Jesus Cristo, porque ele é do maligno. Hoje nós vamos recordar muito bem as tentações de Jesus no deserto. E numa delas o diabo leva Jesus para o lugar mais alto e mostra: olha, todos os reinos deste mundo, tudo isso é meu, dou a quem eu quero, dou a quem me adorar. Se tu me adorar, eu te dou. Quando nós corremos atrás das coisas deste mundo, nós não somos nada mais, nada menos do que um adorador de Satanás. Porque estamos correndo atrás das coisas deste mundo. Toda a glória, todo o reino, todo o dinheiro, tudo aquilo que impede de sermos pessoas de Deus. Impede de sermos pessoas do reino de Deus. De trabalharmos para o reino de Deus. Está vendo eu? Está vendo isso aqui atrás? Milho, bananeira, sítio. Aqui eu trabalho quando eu quero. Aqui, ó, bananeiras, árvores que nós fazemos. Trabalhamos. Aqui na agricultura. Por quê? Por que eu não quero trabalho na cidade? Para me tirar das coisas de Deus, para tirar da apologética, para me tirar do foco principal, que é o sagrado. Quero não. Eu já fiz essa experiência e não foi boa. Não quero. Eu quero o sagrado. Terminar minha passagem nesse mundo assim, dessa maneira. Cumprindo com o chamado do Senhor. De evangelizar, de doutrinar, de mostrar a verdade, como nossos canais têm mostrado aqui no YouTube, pela Sagrada Escritura. É assim que Deus quer trilhar para cada um de nós pelo batismo, mas nós não queremos. Queremos distanciá-lo cada vez mais dele. Fugir dele. Fugir. E tem pessoas que ainda usam o capítulo 5, versículos 6 e 7 do Eclesiastes. Não tem nada não, irmão Fábio, se arrepender dos pecados, fazer exame de consciência. Nada, a misericórdia de Deus é maior do que meus pecados. Eclesiástico, capítulo 5, do versículo 5 ao versículo 7. Leia, por favor. Que tudo isso que falam, a Bíblia já falava antes. E é aí onde vão incorrer na condenação.
não tiveram misericórdia para consigo, como é que vai ter misericórdia com os filhos? Deixa que a faculdade do mundo ensina, deixa que o mundo aplique verdadeiramente o seu fruto, que é o pecado, que é o erro, que é a mentira, que é a destruição, que é os contravalores. Nós vemos a moral judaico-cristã ser destruída pelos mundanos, pelas pessoas que estão envoltas em trevas 24 horas. Porque os filhos das trevas são mais astutos que os filhos da luz. Precisamos fazer a nossa parte. Esse é o tempo da quaresma em que os protestantes mais nos atacam. Vamos bloquear quem tem canal no YouTube, sem estar revidando. Vamos só bloqueando. Só bloqueando os protestantes. Porque são filhos das trevas. É cauda que persegue o couro. Meus irmãos, reflitam em tudo isso. Que Deus abençoe vocês. E uma santa quaresma iniciando nessa quarta-feira a todos. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre virgem. Deus abençoe a todos.